Eu não posso começar esse vídeo de outra forma, a não ser aplaudindo o presidente do Fluminense, sem clubismo nenhum, porque o mesmo não foi clubista. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, veio a público e largou o cacete pra cima do Daronco. E ainda mais, defendeu o nosso Flamengo. Falou sobre o absurdo desse Daronco que ele fez contra o Flamengo. Roubou o Flamengo na cara de pau contra o Palmeiras. Roubou o Flamengo para beneficiar o Palmeiras. E o Mário Bittencourt falou sobre isso, cara. Defendeu o Mengão. Porque o que o Daronco fez no jogo do Fluminense contra o Vasco neste último sábado tá de sacanagem. Até quando esse tal de Daronco vai continuar apitando jogos importantes? Na verdade, tem que parar de apitar. Esse cara tem que ser expulso do futebol brasileiro. Tem que ser extinto do futebol em geral, cara. Porque o cara erra e erra. Ou melhor, rouba e ninguém faz nada. A dona CBF não faz absolutamente nada. E o Mário Bittencourt veio a público e falou um monte, e eu vou trazer isso aqui para vocês no vídeo de agora. Então, já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, bem rápido, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Inclusive, se inscreve, já estamos próximo, muito perto de bater a marca histórica aqui no canal de 400 mil inscritos. Vocês são demais, vocês são incríveis. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreve e vamos bater essa marca aí dos 400 mil inscritos, beleza? Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora é lá do canal do Fluminense. E olha só o que o Mário Bittencourt falou sobre Daronco, esse ladrão que roubou na cara de pau contra o Flamengo. E o Mário Bittencourt falou sobre essa situação, cara. Fiquei impressionado. O cara não foi clubista. Sensacional. Vamos acompanhar. Boa noite a todos. Eu vim hoje aqui, depois de 5 anos como presidente do clube, é a primeira vez que eu venho falar sobre arbitragem no Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando aqui hoje porque a gente perdeu, não, porque isso não pode ser jamais usado para justificar derrotas, e é por isso que eu sou um presidente que procuro não falar sobre as coisas que acontecem, especialmente com relação à arbitragem. Mas o que aconteceu hoje aqui, depois eu vou abrir para perguntas para vocês, a gente procura sempre, depois dos jogos, quando a gente se sente prejudicado, a gente faz os ofícios que a gente tem que fazer, que é como a CBF pede para a gente proceder. Mas a minha vinda hoje aqui não é especificamente por causa do erro contra o Fluminense, mas sim pela falta de qualidade, de capacidade que a cada dia a gente vê na arbitragem do futebol brasileiro. Eu ainda há pouco tenho um dirigente do Vasco que é meu amigo há muitos anos, está aqui no estádio, me escreveu, enfim, depois do jogo, e eu disse a ele, é isso mesmo, hoje errou contra nós, semana que vem vai errar contra vocês, durante a semana errou contra o Flamengo, e assim vai. Então, obviamente que eu não acho que exista qualquer coisa dolosa ou proposital contra o Fluminense ou contra qualquer outro clube, já deixando muito claro. Minha posição é sempre nesse sentido. Eu estou há 25 anos no futebol, tenho 45 anos de idade, estou no Fluminense desde os 20. Quem conhece a minha história no clube sabe que eu atuei durante quase 20 anos no Tribunal Desportivo, conheço as regras, e o que houve hoje aqui foi uma vergonha do ponto de vista de não cumprimento de uma regra. A orientação é muito clara, de que quando a bola bate na mão do atacante que faz o gol, que o gol deve ser anulado, não se avalia mais a intenção, já há muito tempo.
Não preciso ler aqui para vocês, quem quiser está nas orientações de arbitragem da CBF. E eu ouvi da minha comissão técnica, do preparador físico, e por isso que eu deixo sempre para falar com eles depois do jogo, para poder entender, porque não estou no campo, não sei qual foi o argumento esdrúxulo que o árbitro usou, e o argumento esdrúxulo dele foi que o lance foi inconclusivo, né? Foi o que ele falou para o nosso preparador físico. Se o lance foi inconclusivo, por que o VAR chamou ele para ver um lance inconclusivo? Então, são 3 lances no mesmo gol. É uma falta no zagueiro nosso, a bola bate na mão do Léo Pelé. E me desculpe, assim, o movimento do Verratti é o movimento de que a bola bate na mão. A bola bate na mão, ele bota a mão para cima para dizer, não bateu. Tem 5 jogadores do Fluminense mostrando que a bola bateu com a mão. Então, o que acontece com o Daronco, assim, sinceramente, com relação a ele especificamente, muitos outros erram também, é que ele tem que ter a humildade de parar, porque está feio. Ele não consegue acompanhar o jogo. Os jogadores todos comentam que ele, quando tem um tiro de meta, ele manda esperar bater para ele poder andar até o meio de campo para poder acompanhar o jogo. Então, há um momento, assim como jogador de futebol, assim como qualquer profissional tem que ter humildade para se aposentar, alguns árbitros também têm que ter essa humildade. Sim, ok? Porque eu vejo tanto jogador de futebol espetacular dizer, olha, já era, já deu para mim, não dá mais. Isso tem que ter na arbitragem do futebol brasileiro. Assim. Não é possível que a gente tenha árbitros que não tenha mais nenhuma condição, e o pior, que apitam jogos dessa magnitude, que apitam um Flamengo e Palmeiras durante a semana, um jogo importantíssimo, com 2 equipes fortíssimas. Isso prejudica o trabalho, assim. Não prejudica o trabalho só do Fluminense. Isso prejudica o trabalho, todo mundo trabalha com futebol. Repito, são 5 anos como presidente de clube. Aliás, a única vez que eu dei uma coletiva falando sobre esse tema foi quando houve uma discussão num jogo Fluminense e Inter em 2019, eu tinha acabado de me tornar presidente do clube, e que toda a imprensa havia dito que a bola tinha batido na mão do atacante do Inter, e eu fui à CBF ver as imagens do VAR e vi que bateu no braço do nosso zagueiro, e eu dei uma coletiva naquele dia para dizer que o árbitro tinha acertado. Foi a única vez. E hoje é a segunda vez, em 5 anos como presidente, que eu venho aqui. É porque hoje passou do limite, assim. Não do limite da intenção, mas do limite da incompetência. Assim. O que aconteceu hoje aqui foi um show de incompetência. E aí depois fica tentando ajeitar o jogo, né? Porque assim, quem vê futebol há muitos anos sabe. Fica tentando ajeitar para cá, ajeitar para lá, e aí deixa o jogo correr em bola que não é para correr, em jogo que a bola é para correr, ele não deixa correr, porque não tem mais condição física de correr atrás do jogador. Então tem que haver o mínimo de humildade, e humildade também do presidente da comissão de arbitragem. Porque são inúmeras vezes que a gente vai lá e não há reconhecimento de erro. Assim. E quando você não reconhece os seus erros, você não progride em nada na vida. Assim. A gente aqui também erra pra caramba. E a gente tenta ajeitar os erros que a gente comete. Né? E eu não vejo em momento nenhum um reconhecimento, especialmente da CBF, da Comissão de Arbitragem, de que os erros são grosseiros. Assim. Eles são grosseiros, eles são sem critério. A cada rodada se adota um critério novo. Né? E, por fim, assim, depois eu vou abrir para perguntas, obviamente, mas, por fim, eu recebi a informação também lá dentro do vestiário de que a câmera da televisão viu, mas que a câmera do VAR não conseguiu pegar a bola batendo na mão. Então, assim, se a câmera da Sport TV consegue mostrar a bola batendo na mão e a do VAR não, a gente tem que parar o futebol brasileiro e começar de novo. Porque os clubes são sangrados financeiramente em tudo. São taxas e mais taxas que a gente paga. É taxa da arbitragem, é taxa da federação, é taxa da confederação. É um caminhão de dinheiro que os clubes depositam. É taxa para registrar contrato. Cada contrato que a gente registra, a gente paga um caminhão de taxa. Então, assim, não é possível que com a quantidade de dinheiro que os clubes despejam no futebol brasileiro, especialmente nas federações e nas confederações, é um absurdo que a gente não tenha qualidade de imagem para o cara que vai apitar o jogo de um negócio que vale milhões de reais. Assim. Então, repito, em nenhum momento eu acho que há má intenção, nem contra o Fluminense, nem contra ninguém,
mas é muito clara a falta de capacidade hoje. E aí a gente tem que sentar e começar de novo. Profissionalizar. Os árbitros têm que ser profissionais. Não tem jeito, não tem solução. Porque toda rodada a gente vê os absurdos que são cometidos. Se fala mais de arbitragem no Brasil do que do jogo, especificamente. E a gente vê outros campeonatos pelo mundo, né, em que quase não se fala de arbitragem. Deve ser porque o problema é nosso, assim. E é um problema do futebol brasileiro, repito. Estou aqui falando pelo futebol brasileiro, não especificamente pelo Fluminense. O Fluminense não jogou bem hoje, o Vasco foi superior, mereceu a vitória, mas a gente também só vai saber se realmente essa vitória foi merecida diante de um erro assim, grosseiro do Vasco, tem nada a ver com isso, porque o que eu disse, como eu disse ao meu amigo agora há pouco, daqui a pouco vai errar contra o Vasco, grosseiramente também, e a gente precisa se unir para a gente modificar o que está acontecendo. Assim, repito, falta humildade de reconhecer os erros, falta humildade na CBF, falta humildade na comissão de arbitragem, falta humildade aos árbitros, no caso do Daronco especificamente, falta humildade em parar, abandonar a carreira. Chegou o momento. Tantos outros grandes árbitros fizeram isso, e ele foi um árbitro, é um árbitro reconhecido, sempre foi um árbitro de excelência, mas chegou a hora de parar. Não tem mais condição de conduzir partidas do Campeonato Brasileiro, de qualquer série, não estou falando da Série A, não. É importante esse momento aqui, porque às vezes as pessoas acham que a gente não atua. A gente atua sempre, todas as vezes que erram contra nós, a gente atua. Só que hoje passou do limite. Assim, hoje não dá para fazer um ofício simplesmente e não vir aqui e expor tudo o que está acontecendo. E dessa vez a gente vai mais, a gente vai fazer uma notícia de infração no STJD contra ele, porque ele não aplicou a regra. E tem vários artigos no CBJD que punem árbitros que não cumprem regra. Hoje não foi erro de interpretação, desculpe. Assim, às vezes o árbitro tem todo o direito de errar numa marcação de uma falta, mas uma bola em que bate na mão de 2 jogadores do Vasco dentro da pequena área, assim, é inacreditável. Hoje não é erro de interpretação. Hoje é o cara que não estudou para a prova, tirou 0, entende? É diferente do fez uma prova ruim. Hoje ele tirou 0. Ou ele não leu a regra, né? Com relação ao VAR, eu sou a favor do VAR, só que, como tudo no Brasil, a gente consegue, infelizmente, no futebol brasileiro, destruir até a tecnologia. Assim, é inacreditável como a gente consegue usar uma coisa que veio para o bem, porque veio para o bem, e eu vou ser sempre a favor do VAR, mas aí o VAR está apitando o jogo. Assim. O VAR não é feito para apitar jogo, o VAR é feito para mostrar o que aconteceu. Nesse lance, se o VAR chamou é porque bateu na mão, senão não tinha chamado, obviamente. É porque a gente tem outros lances nossos em que eu vou lá na CBF e pergunto, porque durante a semana, sempre que erram contra nós, a gente vai, eu, Marcelo Penha, a gente protocola o ofício e vai lá pessoalmente todas as vezes. A gente vai à CBF pelo menos 2 vezes por semana. E aí tem sempre um argumento, assim nunca meu irmão, desculpa, errei. Assim, eu nunca ouço assim, erramos, fizemos uma baita de uma cagada nesse final de semana. Desculpa, é só isso que a gente quer. A gente não quer que beneficie a gente não quer que tire o árbitro. No caso de hoje, não, eu estou sugerindo a ele parar, que está na hora de parar. Mas a gente não, até porque não adianta pedir para tirar, as pessoas falam, como é que veta? Não veta, ninguém veta. Né? Tanto é que ele apitou o jogo do Flamengo e Palmeiras, hoje ele apitou Fluminense e Vasco. Então, assim, mas o que acontece, e repito, não é porque a gente perdeu o jogo, 2014 eu era vice-presidente de futebol, nós ganhamos um jogo do São Paulo de 5-2 no Maracanã, e eu fui reclamar da arbitragem, porque não deram 2 pênaltis para nós, mesmo tendo ganho de 5-2. Então não é porque a gente perdeu o jogo, não. Tá? E não é encontrando desculpa, não é nunca. A gente tem que olhar para dentro, resolver nossos problemas internos. É isso. Cara, eu concordo com tudo que o presidente do Fluminense falou aí. Concordo com tudo. Não errou em nada. Foi perfeito em suas palavras. Esse Daronco tem que parar de apitar. Já deu. É como ele mesmo frisou. Ele foi muito homem, o seu Mário Bittencourt, de vir a público e dizer, esse cara já errou contra o Flamengo e Palmeiras, que não era para ter apitado um jogo tão importante. Vocês lembram do lance, cara? De 2 lances, na verdade. Um pênalti em cima do Gerson. O Gerson, é pisado ali, o jogador do Palmeiras pisou no calcanhar do Gerson. O Daronco sequer foi ao VAR.
E o outro mais escandaloso ainda. A bola bate, o jogador, não é a bola que bate, o jogador do Palmeiras amortece a bola no braço. No braço. Um escândalo. E o Daronco também não faz nada. Ali era para ele ter marcado o pênalti na hora, ali em campo. Não é nem para estar esperando o VAR chamar. E outro, o VAR nem chamou. E agora um erro mais absurdo ainda. No gol do Vasco, a bola bate na mão de 2 jogadores do Vasco antes da bola entrar. E o gol não é anulado. E outra coisa para piorar, ele vai no VAR e simplesmente valida o gol. Então o que o Mário Bittencourt aí falou, cara, tá certíssimo, como ele disse que falou pro amigo dele vascaíno, dirigente do Vasco, ó, errou contra nós hoje, vai errar contra vocês, como já errou no meio de semana contra o Flamengo. É simples. Então, porra, não dá mais. Não dá pra esse Daronco apitar mais, cara. É um erro em cima de erro. É roubalheira em cima de roubalheira. Não é erro não, é roubalheira mesmo. Esse cara entra mal intencionado. Tem algum esquema nisso aí. Tem algum esquema nisso aí desse cara. O cara que não corre, bombadão, cheio de bomba, não consegue acompanhar a partida, os jogadores, para toda hora para descansar. Então, meus amigos, pelo amor de Deus, né? Quantas vezes a CBF, a comissão de arbitragem, vai deixar esse cara prejudicar o futebol? Porque ele não está prejudicando só o Flamengo, o Fluminense e outros, está prejudicando o futebol brasileiro, cara. Está jogando o futebol brasileiro numa lata de lixo. Simplesmente é isso. Simplesmente é isso. Então já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês por que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.